vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite, eu queria que os nossos olhos pudessem contemplar o banquete que o Senhor tem nos dado diariamente. Pai, eu oro para que o Senhor, de forma sobrenatural, nos dê uma nova revelação sobre se assentar à mesa contigo. Jesus, que a Tua palavra ela seja como uma semente, mas que em todo tempo venhamos entender que o Senhor é o pão a qual precisamos e estamos aqui sedentos, com fome e sede da Tua palavra, Jesus. Porque é esse que o Senhor chama. Aqueles que têm fome, vêm a mim. Aqueles que têm sede, vêm a mim. Então eis-nos aqui com fome e sede de Ti, Jesus. Pai, que nós possamos nos despir agora. Tirar todas as máscaras, Senhor. E nos colocar nesse lugar de aprendiz. Porque nós queremos aprender contigo essa noite. Nós queremos nos assentar à mesa com o Mestre e reconhecê-lo. Eu oro por uma revelação nova sobre o Teu povo, Pai. Que nós possamos olhar nos Teus olhos pela fé mais uma vez e reconhecer o Deus a qual servimos. Em nome de Jesus, amém. Dê outro forte aplauso ao Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vamos aproveitar o banquete essa noite? Seria bem sugestivo se a gente tivesse uma mesa aqui na frente, mas é bom que você vai exercitando sua fé, amém? Então vamos imaginar que tem um grande banquete aqui na frente. Mas o tema da mensagem de hoje é na mesa com Jesus. Hoje pela manhã eu fui convidada para ministrar em um congresso de mulheres que o tema era a mesa. E aí eu orando, e assim, a maioria das vezes que eu vou ministrar em alguma igreja, eu ministro alguma palavra que eu já ministrei. E aí o Senhor falou: não, hoje você vai falar algo novo. E durante a semana eu meditei na palavra. Ontem eu finalizei essa mensagem e eu falei: eu preciso trazer essa mensagem na igreja. Primeira vez que eu estou ministrando esse texto. E o quanto que a Bíblia é rica ao falar sobre a mesa. Se a gente for olhar o ministério de Jesus, o maior cenário dele não eram púlpitos, nem palanques, mas eram as mesas. O maior cenário do ministério de Jesus era as casas das pessoas. Eram os banquetes, eram os cafés, porque era ali que o Senhor discipulava, era ali que o Senhor olhava nos olhos, era ali que o Senhor exortava, era ali que o Senhor curava, era naquele ambiente que Jesus se movia. Se nós formos olhar para a Bíblia, só no Evangelho de Lucas são mais de 10 refeições que Jesus tem. A gente tem um Deus que se fez carne e escolheu entrar na nossa casa. Jesus entrou na casa das pessoas. E a mesa traz esse significado. É um palco para a família. É um palco para a intimidade, para a comunhão. E quando eu falo de mesa, me vem várias experiências. Eu tenho certeza que vocês também. O que é que acontece na mesa da sua casa? A primeira lembrança que eu tenho sobre mesa é um princípio que eu aprendi com os meus pais. Lá na casa dos meus pais, gente, o almoço é sagrado. A gente não pode nem chegar perto com o celular. Minha mãe tá aqui. Que meu pai tá. Mesa não é lugar de celular. E sempre foi assim. Porque às vezes a gente ficava todo mundo calado. Às vezes ninguém falava nada, mas não podia ter nenhum tipo de distração. Porque a mesa era um lugar de presença. E muitas vezes nós estamos à mesa, mas nós não estamos presentes na mesa. A mesa também é um lugar onde a gente está muita risada, porque quando eu tive a minha irmã mais nova, e ela começou a crescer mais um pouco, aí a mesa é o lugar que a gente acaba de rir. Porque ela chega da escola, aí a gente vai almoçar junto, e ela fala, gente, você não tem noção não, mas ela fala. E ela conta a história de todos os amigos, como se eu soubesse quem fosse, mas eu não sei. Ela conta todas as resenhas da escola, e conta que teve pau no dia, que teve briga, e ela conta tudo. Tem horas que eu falo assim: minha irmã, tá bom já. Eu e João fica assim: tá bom, amém, ok.
mas é o momento dela se abrir ali. É o momento da gente saber das atualizações, por mais que a gente não saiba muito de quem ela está falando. A mesa é um lugar de muitas risadas. A mesa da minha casa também já foi palco de coisas não tão legais. De algumas discussões, de algumas grosserias, porque a mesa é o palco da realidade. A mesa é o cenário onde tudo acontece da forma que verdadeiramente é. Quando eu casei, a mesa ganhou ainda outro significado. Porque agora não era mais a minha mãe que colocava a mesa, mas eu tinha esse papel de colocar a mesa. Não só colocar, né, mas tirar, lavar os pratos, essa parte aí que não é muito legal não, mas a gente tem que fazer também. E no meu casamento eu percebi que a mesa também seria um lugar de relacionamento. Porque às vezes você acorda, vai para o trabalho e vocês nem se falam direito. Mas pelo menos no momento da refeição é o momento que você consegue olhar nos olhos. Na mesa está todo mundo no mesmo nível. Todo mundo está na mesma altura. A mesa é o lugar de olhar nos olhos. E com minha sogra eu aprendi. Gente, parece até que está chovendo meio aqui dentro, né? Mas é bom que está mais fresco. Ó, nossos engenheiros, por favor. Mas é o vento, é o vento. É bom que a gente está fresco, amém? Hoje a gente não vai passar calor aqui. Mas, com minha sogra, eu aprendi que a mesa também era um lugar de honra. Quem conhece a pastora Nara sabe que ela é expert na mesa posta. Minha mãe é expert na cozinha e ela é na mesa. E foi ótimo, que foi o combo perfeito. Minha mãe levava comida e ela montava a mesa bem linda. Mas com ela eu aprendi que a gente começa a honrar os de dentro, através da mesa. Com minha sogra eu aprendi que eu não era para eu guardar as louças novas, mas era para eu usar todas. E eu levo isso muito a sério, porque se eu compro um prato novo na rua hoje, amanhã eu já quero usar. Vai que eu não esteja aqui depois de amanhã, então é melhor usar hoje, amém? Com ela eu aprendi que a gente não pode guardar as coisas, mas a gente precisa honrar aqueles que estão dentro. Isso não significa que todos os dias você vai colocar um guardanapo de pano, você vai encher a sua mesa de frufru. Não é isso, porque eu não faço isso. E meu esposo é minha testemunha. Mas todos os dias a gente pode escolher honrar a pessoa a qual a gente está se alimentando. O copo que você tem, o jogo americano que você tem. Deus, Ele olha primeiro para o seu ato de serviço. E eu sei que hoje essa é uma forma de honrar também o meu esposo. A mesa lá em casa também virou um lugar de discipulado. Porque é um lugar onde muitas pessoas entram, choram, desabafam, contam as maiores novidades. A gente já ouviu tanta coisa maravilhosa naquela mesa, mas também a gente já ouviu cada desafio. Ainda essa semana a gente recebeu um casal lá em casa e a gente começou a conversa e nós estávamos conversando e no final estava o casal chorando e a gente chorando também. Porque a gente tem esse potencial de chorar junto na mesa, de nos alegrarmos juntos. A mesa é esse lugar. E quando a gente vai para a Bíblia, quantos trouxeram aqui a Bíblia de vocês? Vamos ler a palavra inerrante, infalível. Hoje eu vou confessar, o pastor de vocês subiu a escada de novo porque ele disse: você vai fazer isso e eu não quero passar vergonha de estar sem minha Bíblia física. Ele tinha esquecido, vai ele subir de novo. Ele: não, hoje eu não vou esquecer minha Bíblia não. Mas que isso seja um incentivo para você trazer a sua Bíblia física, amém? Quando a gente vai estudar sobre a mesa na Bíblia, tem uma técnica de interpretação que eu gosto muito, fica a dica aí para os estudiosos. É você buscar a primeira vez que aquela palavra foi citada na Bíblia. Isso provavelmente vai clarear muito o sentido dela na Bíblia. E a primeira vez que a mesa é citada na Bíblia de forma literal é em Êxodo 25. Quantos podem abrir comigo no verso 30? Eu vou ler só um versículo. Isso se chama a lei da primeira menção. Eita. Êxodo 25, no verso 30, aqui o próprio Deus está dando as instruções para o tabernáculo. E essa é a primeira vez que a mesa é citada de forma literal. E diz assim:
e colocará sobre a mesa o pão da proposição diante de mim para sempre. Nós sabemos que o tabernáculo é a tenda do encontro. Lá no Antigo Testamento existia uma tenda e dentro dessa tenda tinham vários elementos. E ali significava que Deus estava habitando dentro, no meio do seu povo. No deserto não tinha igreja, gente. Não tinha parede. Então existia uma tenda. E aquela tenda tinha o simbolismo onde Deus habitava ali. E vários elementos apontavam para Deus. E nesse momento Deus fala, olha, dentro desse tabernáculo tem que ter uma mesa. Não qualquer mesa. Se você for ler os versículos anteriores, você vai ver. Ele dá tudo, dá o tamanho. Porque Deus é específico, gente. Por isso que eu oro para ter a visão de Moisés. Eu falo, Deus, tu tem que ser específico, igual tu era com Moisés. Deus, ele dá o tamanho da mesa. Deus diz que a mesa tinha que ser de madeira de acácia. Deus diz que ela tem que ser revestida de ouro, que tem que ter argolas. E no final ele diz, mas o que é que tem que estar sobre a mesa? O pão da proposição. Que não era só um pão, eram 12 pães. E semanalmente os sacerdotes iam lá renovar aquele pão. Cada pão apontava para uma tribo de Israel. Por isso que eram 12. Mas isso simboliza que Deus, ele habitava em meio ao seu povo. E naquele momento, o pão da proposição é o pão da presença. O significado daquele pão era que Deus estava presente naquela mesa. E hoje nós temos mesas em casa. Quantos aqui tem uma mesa em casa? Se você ainda não tem, Deus vai te dar em nome de Jesus. Outra coisa que eu aprendi com minha sogra. A primeira coisa, não compre sofá, não compre TV, não compre nada. A primeira coisa que você tem que comprar para sua casa é a mesa. E o que é que tinha naquela mesa? A presença. E nós sabemos que o Antigo Testamento é apenas a sombra daquilo que viria, como diz em Hebreus. E quem é que fala em João 6,35? Eu sou o pão. O próprio Cristo. Porque agora a gente não precisa ter 12 pães na nossa mesa. A gente precisa ter Jesus na nossa mesa. E Ele mesmo diz, eu sou o pão. Assim como Ele diz, eu sou a água. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Porque hoje nós não precisamos mais do pão da presença. Porque o pão que desceu do céu habita dentro dos nossos lares. A pergunta é, você tem dado lugar a Jesus na mesa da sua casa? Você tem dado lugar ao Senhor Jesus para que Ele se assente contigo e que Ele seja o prato principal, o convidado de honra, aquilo que todo mundo tem expectativa? Porque coisa boa, gente, é você ir almoçar na casa da sua mãe, na casa de um familiar e você saber, cara, hoje vai ter aquela lasanha, hoje vai ter aquele feijão. Eu não sei qual é o prato que vocês mais gostam na casa do familiar que você vai. Mas imagina você ter o Verbo encarnado, o Deus que se assenta à mesa. O texto que a gente vai meditar hoje está lá em João 13. E eu queria que vocês abrissem. E a gente vai ficar nele hoje. Isso não significa que eu vou demorar muito para acabar. Mas é um texto que provavelmente quase todos vocês conhecem. Estamos aqui antes da festa da Páscoa, que coincidentemente é o feriado que a gente vai comemorar na próxima semana. E esse é um momento emblemático do ministério de Jesus. E adivinha onde ele está? Ao redor da... Onde é que Jesus está? Mais uma vez Jesus estava na mesa. No verso 1 diz... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois,
deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a qual estava cingido. O Deus que desceu, que encarnou, ele não se contentou em ser rei, sendo que ele é rei, mas ele se despiu. É muito interessante ver que Jesus, ele fez isso sabendo quem ele era. No verso 3, eu vou pedir até para projetar de novo. No verso 3, o texto ele dá uma ênfase em algo que é muito importante, que faz toda a diferença. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos. O que é que o texto quer dizer? Jesus sabia que ele era Deus. Jesus sabia que ele tinha todo o poder naquele momento. Jesus tinha convicção de quem ele era. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele tinha convicção quem ele era, por quem ele foi chamado e para quem ele iria. E é essa convicção que leva Jesus a se despir e a lavar os pés do discípulo. É essa convicção que faz ele verdadeiramente se despir. Porque às vezes é fácil você lavar o pé do outro se você se acha com cara de servo. Difícil é você saber que você é rei. Difícil é saber que você tem toda a autoridade. Difícil é saber que você poderia ter 15 escravos lavando os pés, mas ainda assim você escolhe se ajoelhar. Jesus sabia quem ele era. Ele não fez isso para provar a identidade dele, para provar que ele era alguma coisa, para provar que ele era humilde. Não. Jesus sabia que ele estava lá no topo, antes de se dobrar aos pés daqueles homens. E naquele momento Jesus não só lavou os pés, mas ele se despiu. Qual mestre iria tirar uma túnica para enxugar pé? Qual mestre faria isso? O mestre que eu e você servem. E logo depois a gente tem Pedro. Quantos de vocês se identificam com Pedro? Gente, eu me identifico muito com Pedro. Pedro é demais. Pedro fala, olha, aproximou-se pois de Simão Pedro, verso 6, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente lave os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão apenas os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Primeiro é importante a gente entender que na época isso era uma cultura. Afinal, na época de Jesus tinha asfalto, gente? Sim ou não? Não tinha asfalto. Eles andavam na terra, ainda que batida. E eles andavam como? Com aquela sandalinha de couro, uma sandália aberta. Ou seja, os pés das pessoas sempre andavam sujos. Não andava limpinho assim como a gente está vindo aqui para o culto. Os pés sempre andavam sujos. E era um costume, quando você fosse jantar, que você pegasse um escravo, um servo, e colocasse aquela pessoa para lavar os pés dos seus convidados. Mas de quem era essa função? Do escravo. Essa função era do servo. Mas nós sabemos que nós servimos a um Deus que em Isaías 53 disse que eu envio o servo sofredor. Ali Jesus estava demonstrando: olha, eu sou o rei, eu sou o profeta, eu sou o sumo sacerdote, mas acima de tudo eu também sou o servo. Eu sou o servo que sofre, eu sou o servo que lava os pés daqueles que caminham comigo. E Pedro é tipo a gente, né? Ele vai de
De 80 a 0. Primeiro ele fala assim, não lava meu pé, que eu não sou digno. Aí depois diz, olha, se você não deixar eu lavar seu pé, tu não tem parte comigo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Se você não permitir que eu tenha esse nível de intimidade com você, você não é apto para ser chamado como meu discípulo. Se nós não permitimos que Jesus nos purifique e nos lave, nós não temos parte com Ele. E isso não é sobre a nossa dignidade, porque Pedro não é digno de ter Jesus em seus pés, mas é sobre a graça que habita no coração de Deus, que envia o seu Filho para que se ajoelhasse, se colocasse em um lugar de servo e purificasse os homens, ainda que nós não mereçamos. Às vezes a gente não quer deixar Jesus lavar os nossos pés, porque o nosso ego está impedindo a gente de ver a graça. Não é porque você é bonzinho demais, não. Não é porque você olha para Jesus e diz assim, ai meu Deus, Jesus, mas eu sou tão sujo. Sim, você é, e eu sou também. Mas sabe o que é que te impede muitas vezes de abrir a sua casa e dizer, vem Jesus, lava, 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 lava? É o seu ego que te impede de ver a graça de Deus mesmo sem você fazer nada em troca. Porque às vezes quando você está na igreja, você está na escala do culto, você está lendo a Bíblia e você fala assim, hoje eu vou abrir a casa para Jesus, para Ele lavar meu pé. Sendo que você continua não sendo digno para isso. E aí quando Jesus responde, aí Pedro vai de 0 a 80. Ele, não, agora eu não quero só o pé, agora eu quero o corpo todo. E aí Jesus fala assim, olha, não precisa. Aqui é uma alusão à salvação. Olha, eu já te salvei. O banho você já tomou. E ele diz, nem todos. Eu estou purificando agora. Eu estou tirando o pecado que diariamente a gente precisa tirar. Que diariamente a gente precisa renunciar. Que diariamente a gente precisa dizer, Jesus, entra na minha casa e lava o meu pé de novo. Porque eu preciso de uma renovação. Pedro, ele teve essa oportunidade. Mas sabe o que é mais interessante? Não só Pedro teve seus pés lavados. Todos tiveram. A mesa é um lugar onde Jesus, Ele não chama os perfeitos, Ele não chama os dignos a olhos humanos, mas Ele chama aqueles que estão disponíveis. Jesus, Ele se assenta na casa de Simão, um homem mal visto pelos religiosos. Jesus, ele entra na casa de Simão e pior, uma mulher de má fama entra naquela casa, interrompe aquela refeição e se assenta aos pés dele. Jesus é o homem que dá essa oportunidade. Jesus é o homem que está no banquete com todos aqueles que querem. E isso escandaliza. Escandaliza saber que não tem um convite VIP para sentar na mesa de Jesus. Aqueles que querem. Qual é a parábola do grande banquete? Olha, os convidados não vieram. Ele fez um grande banquete, mas quem eu chamei não veio. Então olha, não precisa não, vai na rua e chama quem tem. Porque eu estou aqui, eu sou o pão. E não é sobre quem se assenta na mesa comigo, mas é sobre eu que estou na mesa para transformar aqueles que se assentam. Esse é o sentido da mesa. Jesus, ele explica ainda, né? Se a gente teve alguma dúvida do que aconteceu aqui, ele explica no verso 12, o último texto que a gente vai ler. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E ele não está sendo arrogante, não. Ele está dizendo realmente, eu sou mestre, eu sou senhor, eu sei quem eu sou em Deus. Mas aí ele continua, ora, se eu sendo seu senhor, o seu mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se praticardes.
Não fala a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra as escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. A mesa também foi o palco da traição, gente. A mesa foi o palco da traição. Porque nem sempre a mesa vai ser palco de só coisas boas. Como eu falei, a mesa é o retrato da realidade. A mesa foi um lugar onde Jesus encontrou com aqueles discípulos. Obviamente que quem era para estar sendo servido ali era Jesus. Lavar os pés do rabino não era um papel do seu aprendiz. Jesus foi além daquilo que era o normal. Ele se colocou como escravo. Naquele tempo a mesa era baixinha, tipo mesa montessoriana. Então eles nem se assentavam à mesa, eles se reclinavam na mesa. Por isso que João estava reclinado aqui, no peito de Jesus. A mesa foi um lugar onde Jesus foi traído. Mas a mesa foi o lugar onde Jesus se revelou. A mesa é um lugar de reconciliação. A mesa é o lugar onde a gente entende que Jesus nos amou tanto. E como a gente declara no louvor que ontem nós cantamos, Ele me ama. E se eu entendo que Ele me ama, eu não tenho mais tempo para ressentimento. Vocês já pararam para pensar a estrofe que vocês cantam? Eu vou até escrever ela e no gabinete eu vou mostrar. Tá cantando essa música, então vamos aplicar. Porque se você entende o amor de Deus, você não tem tempo para picuinha. Você não tem tempo para milindre. Você não tem tempo para ressentimento. Porque Jesus, ao estar ali aos pés dos discípulos, Ele não disse: você foi bom comigo, então eu lavo seu pé. Ele disse: vem todos, inclusive o traidor, Ele lavou. E naquela mesa tinha todos os tipos. E sabe o que é que tinha em comum em todos? Todos eram pecadores. Porque Judas traiu, mas Pedro negou depois. Tomé duvidou depois. E a maioria abandonou depois. Então naquela mesa, todos eram pecadores. Na mesa que está aqui, todos somos pecadores. Porque a palavra diz: pois todos pecaram, não alguns, e foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus, Ele lava o pé de quem não merece mesmo. Quem somos nós para fazer diferente? E Jesus ainda dá uma cutucada, né? Me chama de mestre. Diz que eu sou Senhor. Aí na hora de fazer igual não quer, né? Não, eu vou lavar o pé daquele que senta do meu lado, que me cumprimenta. Ah, não, eu vou lavar o pé da minha amiga. Ó que bem, ó que honra. Eu vou lavar o pé de quem? Dos meus pais, claro. Pessoas que fizeram tudo por mim a vida inteira. Eu não estou dizendo que não é para você lavar o pé deles, não. Mas difícil é lavar o pé de quem você não conhece. Difícil é lavar o pé de quem não merece, assim como você. Eu vou pedir para os meninos trazerem os elementos que eu pedi para a gente finalizar essa ministração, que Deus fala muito comigo. Inclusive, a gente tem que finalizar fazendo o que Ele fez. É importante a gente ressaltar uma coisa nesse texto. Quando Jesus fala para a gente imitar Ele no momento do lava-pés, Ele não está instituindo uma nova ordenança para a igreja. Ele não está dizendo assim: olha, igreja, todo culto, as reuniões, você precisa fazer um lava-pés. Não é isso. Aqui Ele está ensinando um princípio. Olha, igreja, se você me chama de mestre, se você me chama de Senhor, então você tem que ser o primeiro a se ajoelhar, se despir do seu ego e lavar os pés uns dos outros. Não para aquele que merece, mas aquele que eu escolhi. E todos nós fomos chamados a serem filhos de Deus. Porque Ele se entregou na cruz não por alguns, mas por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê deve ter os seus pés lavados sobre a mesa. Eu queria convidar duas pessoas aqui, uma fresca e uma não fresca, para que a gente tenha esse momento.
Ninguém precisa se identificar quem é fresco ou não, gente. Mas 2 pessoas. É melhor vocês se voluntariarem, senão eu vou fazer assim, ó. Para participar desse momento. Uma do fundo e uma da frente. Bora, quem vai ser as pessoas? Eu fui numa igreja hoje que eu não conhecia ninguém e o povo se voluntariou primeiro que vocês. Vocês estão me vergonha, viu? Quem vai ser as 2 pessoas? Bora? Jesus, Ele quer falar com vocês através disso hoje, eu tenho convicção disso. Amém? Se voluntariaram, pode se assentar. Glória a Deus. Tem um texto que está lá em Apocalipse 3. Em Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei naquela casa e cearei com ele. Hoje o que eu vou fazer aqui é exatamente o que Jesus fez. E o louvor pode ir subindo se quiser, que eu não vou demorar. Mas o que mais me constrange, gente, é que eu não sou ninguém. Eu lavar os pés aqui da minha irmã não é nada pra mim, porque quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas imagine o próprio Deus. O Deus que saberia que se Ele piscasse, todos os anjos estavam ali ao seu serviço. Imagina o Deus que criou os céus e terra, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era o Verbo encarnado. Por meio dele tudo foi criado. E esse mesmo homem, ele não só lavou os pés, mas ele desatou as sandálias de cada um. E ele teve um momento de completa rendição. Hoje eu vou usar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Hoje tá fácil. Essa tá até facilitou, só é um tamanquinho. Hoje a gente usa uma toalha, né, pra fazer o lava-pés. Mas o certo mesmo era eu tirar essa blusa aqui e eu enxugar com isso. Porque quando o texto diz que Jesus estava, e ele tira dele, e tirar uma veste, mesmo que obviamente Jesus não ficou sem roupa, era um símbolo muito forte de humildade. E ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus naquele momento ele está dizendo assim: olha, você não merece, mas eu faria tudo de novo. Naquele momento Jesus está falando: olha, talvez vocês não entendam aquilo que vai acontecer em breve, mas eu te dei o exemplo. Porque muitas vezes lavar os pés das pessoas a qual nós amamos é muito fácil, gente. E quando eu falo de lavar o pé, é escutar. Às vezes chorar com a pessoa que você conhece é fácil. Chorar com a pessoa que te fez um favor é muito fácil. Mas e quando é alguém que vai te negar lá na frente? Jesus olhou para Pedro naquele momento e ele diz: você é dignificado por mim. Eu que vou te trazer dignidade. Não é aquilo que você faz. Porque lá na frente Jesus saberia que Pedro iria negá-lo. Mas Jesus continua olhando para Pedro e ele fala: eu te escolhi ainda assim. Jesus ele continua olhando para Pedro e diz: olha, deixa eu fazer isso. Porque eu e você tem não só um relacionamento, mas eu e você nós temos uma aliança. E se você permite que Jesus lave o seu pé, você diz para ele: olha, eu quero ter parte contigo. Se você permite que Jesus lave o seu pé, você não só está sendo purificado, e eu creio, Espírito Santo, que o Senhor derrame, Pai, nesse tempo sobre a nossa casa, Jesus, uma revelação de que realmente nós não somos dignos, mas nós abriremos a nossa casa para o único que é digno, e que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos trazer um lugar de dignidade em Ti, porque é o Teu Espírito que habita em nós, que nos leva ao lugar de filho. E naquele momento Pedro está sendo ensinado sobre humildade. Jesus não precisava fazer isso, mas ainda assim ele fez.
Tem muita coisa que não vai ser preciso que nós façamos, mas ainda assim nós iremos fazer por amor. E Jesus lava aquele pé. E Jesus não só lava, mas Jesus também enxuga. Não só o pé de Pedro, mas o pé de todos aqueles que estão ali. Jesus faz isso com todos os discípulos. Jesus, ele não tem nenhum tipo de acepção, não, ele faz com todos. Só que o mais interessante, e eu falei isso para vocês antes, posso? Aí tá fácil. Vocês lembram que eu citei um pequeno detalhe? Naquela época, não tinha asfalto. Os pés que Jesus lavou não foi igual o de Nina, que estavam limpinhos. Os pés que Jesus lavou, provavelmente, você é o não fresco. Os pés que Jesus lavou, provavelmente estavam imundos. E não só imundos, provavelmente estavam fedendo. Porque imagina, no sol quente, a sandália de couro, o suor e o pó do barro. Muitas vezes a gente está em busca de lavar os pés daqueles que aparentemente já estão limpos. O difícil é a gente lavar um pé sujo. O difícil é a gente ir lá fora e lavar o pé daquele que a gente não sabe por onde caminhou. Muitas vezes a gente se coloca no lugar onde lavamos os pés uns dos outros, no meio do nosso conforto. Mas e aquele que visivelmente está sujo? Mas aquele que visivelmente caminhou por lugares tão sombrios. Será que Jesus pulou esse pé? Ele permaneceu. A passagem inicia falando que Jesus os amou. E os amou até o fim. Jesus nos ama até o fim. E aquilo que ele começa, ele termina. Então, os pés dos discípulos, vocês não vão ver daí, mas o Senhor está vendo. Porque os nossos pés, eles estão assim, simbolicamente, podres. O pé é um lugar de intimidade também. Às vezes a gente nem quer mostrar o nosso pé, né? O meu mesmo é horroroso, misericórdia. Mas é nesse lugar. É um lugar de direção. Um lugar de caminho. Jesus, ele pega o nosso pé sujo e ele faz questão, pode colocar no chão, e ele faz questão de limpar. E olha como minha mão tá, gente. Para fazer isso a gente tem que se sujar também. Só que hoje a gente quer olhar para nossa mão e dizer assim: ah, minha unha tá feita, né? Será que eu tenho mesmo que fazer isso? Ah, não, mas está tão confortável na minha casa. Eu lavo os pés dos meus. Está tudo tão limpo. Mas e aquele que te machucou? Nós não temos mais tempo para ressentimento. E se nós o chamamos de mestre, nós temos que fazer o que o mestre fez. E ele prontamente lavou o pé de Judas. E eu não sei vocês, mas isso me constrange de uma forma. Jesus lavou o pé de Tomé. Jesus lavou o pé de João, o discípulo amado. O discípulo que se colocou como um amado. Jesus lavou o pé daqueles homens, independente de quem eles eram. Jesus, ele lava o nosso pé independente de quem nós somos. Aleluia. Independente de onde nós caminhamos, ele está pronto para lavar os nossos pés. Jesus está pronto para nos purificar e nos ensinar que ele, sendo rei, ele se fez servo. E ele não só lava,
mas Ele nos convoca para a mesa. Jesus enxugou aqueles pés, calçou um por um e preparou aqueles discípulos para aquilo que haveria de vir. Jesus seria traído. E antes daquele momento Ele serviu. Pai, nessa noite eu oro para que o Senhor nos lembre que tem um lugar na mesa e que nós seremos os primeiros a estar ali, dizendo: vem Jesus, lava os meus pés mais uma vez. Nos limpa de todo pecado, nos limpa, Pai, de toda carnalidade, porque nós queremos ser como mestre. Pai, nós não queremos apenas te chamar de mestre, mas nós queremos agir como mestre, ainda aí que isso custe o nosso conforto. Jesus, nós só queremos assentar na mesa contigo. O Espírito Santo hoje quer nos levar para esse lugar. E nós declaramos que tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa para nós. O Senhor nos chama para perto para revelar quem nós verdadeiramente somos. Eis-nos aqui, Jesus. Que nós possamos não só clamar pelo Mestre, mas agir como Mestre. Pai, se revela a nós nessa noite, assim como o Senhor se revelou aos seus discípulos no caminho de Emaús, porque Ele é o Deus que está na tua mesa. Ele é o Deus que se assenta sobre a sua mesa. E Ele é o Deus que não só te purifica, mas te dá novas sandálias para que você aguente aquilo que Ele ainda irá fazer. Ele é esse Deus. Novas sandálias. Novas sandálias. Obrigada, Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Pai, através desse ato, Jesus, o Senhor mais uma vez, Pai, demonstrou o lugar de honra que a tua filha tem. Espírito Santo, que em nenhum momento, Pai, o inimigo venha tentar contra isso, porque ela é tua filha e o Senhor lavaria os pés dela quantas vezes fosse necessário. O Senhor faria quantas vezes fosse necessário.